negociando abaixo do seu valor patrimonial por cota e pagando 15% de dividendos ao ano. Hoje nós vamos falar do ARC11, FII de recebíveis da Atrio Asset. Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. Hoje eu vou mostrar para vocês o estudo que eu fiz sobre o ARC11, um fundo de investimento que tem como objetivo o investimento em CRIs e cotas de outros fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês alguns indicadores e no final eu dou minha opinião pessoal. Ele teve início em outubro de 2019, é gerido pela Atrio Asset e tem um total de taxas de 1,04% sobre o patrimônio do fundo e uma taxa de performance de 15% sobre o QCD e IPCA mais 2% ao ano. Agora ele está custando R$ 91, tem R$ 94,47 de patrimônio por cota, o que dá um PVP de 0,97. Ele pagou em novembro R$ 1,41 e vai pagar em dezembro R$ 1,47, o que dá 1,56% sobre sua cotação base de R$ 94. Olhando seu portfólio de ativos, 60% dos ativos são CRIs, 38% FIIs e 1,41% caixa. 42% da carteira está indexado ao IPCA, 17% ao IGPM e 1,14% ao CDI. Agora olhando o prêmio médio ponderado por indexador, nós temos um prêmio de 9,49% mais IPCA, IGPM mais 10,88% e CDI mais 1,25%. Agora vamos dar uma olhada com mais calma aqui na carteira de CRIs desse fundo. Só que eu já adianto que lá no final nós teremos algumas considerações importantíssimas. Temos um total de 15 ativos e aqui eu costumo olhar o LTV para saber se tem algum que me chama atenção, que seriam LTVs acima de 70%. LTV é o Loan to Value, que significa basicamente quanto a dívida representa diante as garantias. Nesse primeiro caso, por exemplo, nós temos o LTV de 29,4%, que quer dizer que para cada R$ 100 de garantias nós temos R$ 29,04 de dívidas. O que é excelente, porque quanto menor esse número é melhor. E por isso nós temos que prestar atenção em LTVs maiores do que 60% ou 70%. Junto ao LTV nós temos a razão PMT, que é quanto o fundo tem a receber versus quanto ele tem a pagar. Então, se nós temos, por exemplo, um PMT de 150%, isso significa que a cada R$ 150 a receber, o fundo tem R$ 100 a pagar. E por isso, quanto maior esse número é melhor. E sendo que esse número tem que ser sempre maior que 100. Se for menor que 100, isso significa que o fundo tem mais a pagar do que a receber. E aliado a esses dois indicadores, nós temos as garantias, que no final das contas é o mais importante, porque caso haja uma inadimplência que não tem como negociar, são as garantias que vão salvar o fundo. Se tudo der errado, a gestão vai lá e executa essas garantias. Esse CRI RNI tem um LTV de 77,54% e sem informações de razão fluxo PMT, que representa 1,14% do PL do fundo, tem uma taxa de CDI mais 1,25% ao ano, e isso indica que o CRI deve ter um devedor com baixíssimo risco de crédito, porque a taxa é muito baixa. Vamos olhar esse CRI mais no detalhe. Aqui no resumo da operação está escrito que refere-se ao desconto do fluxo a receber de 24 empreendimentos no valor total de 104 milhões da RNI Negócios Imobiliários, com aval da GV Holdings e Família Verde. Eles que são os proprietários do grupo Rodobens, uma empresa listada na bolsa e com excelente perfil de crédito. Então esse não é um CRI para se preocupar. Além de representar apenas 1,14% do patrimônio, o devedor tem um excelente perfil de crédito. Temos também o ativo local frio, com uma taxa de IPCA mais 6%, que representa 3,38% do patrimônio, tem um LTV de 72,85% com uma razão PMT de 150%. Ele tem como garantias aí a fiança, alienação fiduciária de cotas e alienação fiduciária de imóveis, o que me parece bem ok. Descendo um pouco mais, temos o Delta Park, com uma taxa aí de IGPM mais 10% ao ano, que representa 4,59% do patrimônio, com LTV de 75,82% e uma razão de PMT de 120%. Esse aqui eu acho bom dar uma olhada mais no detalhe, porque geralmente CRIs que tem uma taxa de GPM mais 10%, ou seja, uma taxa tão alta assim, geralmente tendem a ser de segmentos como multipropriedade, loteamento ou timeshare. E vendo aqui nós podemos ver que eu tenho razão, porque essa é uma operação de financiamento de loteamento lá na Bahia. Ela conta com mais de 2 milhões de metros quadrados e 3.385 lotes, sendo que 2.600 já foram vendidos. Aqui eu senti falta de uma informação, que é qual o andamento da obra.
Mas olhando aqui para as garantias, podemos ver que o CRI possui um fundo de obra. Não diz qual é a porcentagem ou o valor desse fundo, mas pelo menos tem essa garantia. Fundo de obra é nada mais, nada menos que uma reserva de dinheiro que é acionada caso o dono da obra não tenha mais condições de continuar aquela obra. Então, se ele não tiver condições de jeito nenhum de continuar a obra, esse fundo é acionado e, no caso, eles vão lá, terminam essa obra para aí sim executar as garantias. Voltando aqui para a lista, nós temos o Prolotes, com uma taxa de IPCA mais 10,5% ao ano, que representa 1,5% do patrimônio, e tem um LTV de 92,11%, com uma razão de PMT de 200%. Também vou dar uma olhada melhor nesse aqui, porque apesar de ter uma razão PMT de 200%, o que é muito bom, nós temos um LTV bem alto, que chama atenção. Tô aqui no resumo da operação e não diz qual é o tipo de empreendimento, mas pelo nome Holiday Park Land 1 e 2 e pelo nome do devedor, imaginamos que seja de loteamento. Consta uma observação aqui que também me chama a atenção, que é a seguinte: a operação segue adimplente com observações apenas para a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, que aprovou a repactuação de fluxo de pagamento dos CRIs para amortização do saldo devedor pela tabela Price. Amortização antecipada do saldo devedor com todo o excedente de arrecadação e alteração do fundo de reserva de liquidez, equivalendo a uma PMT de novo fluxo de CRI. Adicionalmente foi alterado o índice de correção do IGPM para IPCA. Ou seja, apesar de adimplente, eles mudaram as regras do jogo com o jogo em andamento. Isso é razoavelmente comum nesse mundo dos CRIs, porque às vezes é melhor mudar as regras do jogo do que ter o risco de inadimplência. Na carteira de CRIs, eu acredito que esses eram os pontos que precisavam de uma maior atenção, e agora nós vamos ver a carteira de FIIs do ARC11, que representa aproximadamente 40% do patrimônio líquido. A maior posição em FIIs é o KNP11, fundo de papel da Kinea com 10,35% do PL. Logo depois do KNP11 nós temos o KNSC, outro FII de papel da Kinea com 7,05%. Depois do KNSC nós temos o XPCI com 6,21%. Daí depois do XPCI nós temos o KNHY, mais um FII de papel da Kinea. Daí depois nós temos o BCRI, MORC16, BTCR, HGCR, AFCR, RECR, CPTS, CVBI e EDGA11. O único FII de tijolo da carteira que representa cerca de 0,07% do PL. O ARC11 é um fundo pequeno com cerca de 100 milhões de patrimônio e aproximadamente 4.500 cotistas, de uma gestora que eu particularmente não conheço. Geralmente essas gestoras que eu não conheço e não sei o histórico de outros fundos da casa, eu costumo olhar para o relatório gerencial, para aí sim analisar a gestora. E nesse caso aqui, é um relatório que tem 30 páginas que diz muita coisa e ao mesmo tempo falta muita coisa. Tem algumas informações que eu julgo serem muito importantes que estão faltando aqui, como por exemplo um mapinha com a distribuição geográfica dos imóveis lácios, uma média ponderada dos LTVs e razões PMTs da carteira e outras duas informações que eu julgo serem muito importantes. Que a primeira é a subordinação das cotas, ou seja, a cota é sênior, mezanino ou subordinada. Esse indicador mostra basicamente qual que é a preferência no recebimento caso haja inadimplência. E outra informação é qual o segmento do CRI, se é um CRI de corporativo, loteamento, multipropriedade, timeshare, ou seja, lá qual for o segmento. Além disso, na lista dos CRIs não há uma organização lógica. Por exemplo, uma listagem por porcentagem do PL. Isso ajudaria muito. Então, se eu pudesse dar uma dica para Atrio Asset, seria ele seguir os passos do SNCI 11, que possui um relatório em Power BI simples e extremamente eficiente. Eu fui fazer um vídeo sobre esse fundo super despretensioso e saí de lá apaixonado pelo relatório de Power BI que eles fizeram. É realmente muito bom. Não perde essa oportunidade de ver esse vídeo que eu fiz sobre esse fundo da Suno, o SNCI, vai estar aí na descrição, ou você procura aí no meu canal, fechou? E agora voltando pro relatório gerencial, eu acredito que tem outra informação que pouquíssimos fundos colocam no relatório, mas que eu vi no relatório do Bari11, eu acho que é bem da hora, é qual que é a inadimplência de cada CRI. Essa informação é super importante e mostra qual que é a transparência da gestora com os cotistas. Em relação aos dividendos gordos, que foi o que me atraiu para esse fundo, eu acredito que um dos grandes responsáveis por isso é a carteira de fundos imobiliários do fundo. Afinal, grande parte da carteira deles é formada por FIIs High Yield. A carteira de CRI está basicamente toda alocada em indexadores ligados à inflação.
tanto IPCA como IGPM. E como você pode ter percebido, estão lá nas alturas. Com a queda da inflação, nós veremos uma queda expressiva nos dividendos pagos pelos FIIs que o ARC11 tem em carteira, assim como as PMTs dos CRIs. Enfim, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você quer ver mais vídeos assim, se você quer ver mais vídeos de fundos desconhecidos, fundos que tem poucos cotistas, fundos pequenos e que podem ser oportunidades, fechou? Vou ficando por aqui, não se esqueça de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!